Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de hoje, pedir que nos ilumine. Nós estamos finalizando o ano, o mês, finalizando o início do estudo desse livro, do Jesus no Lar, muito apropriado, por sinal, tanto o chamamento para esse mês de dezembro, como continuidade para o próximo ano. Jesus no Lar. Jesus conosco em casa. Importantíssimo para lembrar disso sempre, Levar Jesus para dentro de casa, no comportamento. Enquanto não conseguir levar no comportamento, leva no culto. Fazendo culto em casa, que é uma forma de manter Jesus conosco. É a mensagem da Joana de Ângeles. Eu vou até ler aqui de uma vez, chama Jesus Contigo. Ela diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos limites da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas bandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. A mensagem da Joana de Ângeles está no livro Mestre de Amor, é o capítulo 59. Bom, então hoje nós vamos continuar com o capítulo 4 do livro Jesus no Lar. E eu achei interessante que tem uma certa continuidade em relação à semana passada, e interessante repetir um pouco, porque para a gente encaixar, tá? Então não é para repetir o que já foi falado, mas é só para encaixar, e a gente vai fazer um encadeamento dos assuntos, Nesse livro Jesus no Lar, o espírito Nélio Lúcio dita ao Chico Xavier uma sequência de experiências que ele ficou sabendo das conversas que Jesus tinha no culto do Evangelho do Lar na casa de Pedro. Então, são experiências que ele anotou e que certamente não está no Evangelho, por exemplo. Então, mas são experiências muito importantes.
E um dos pontos que ele fala aqui é que quando o evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Então tem todo um convite para que a gente faça o culto para levar Jesus para dentro de casa. Certo? Então, esse é o grande incentivo dessa história toda, desses estudos todos. No capítulo 3, alguém lembra de alguma coisa do capítulo 3? Foi semana passada, está fresquinho ainda. Hã? Jesus falando na casa da. Não sei se é o nome da pessoa. Sara. Sara, é. Sara e Benjamim. Então, era na casa de Sara e Benjamim. Na verdade, não era na casa, era Sara e Benjamim que estavam participando do culto. Provavelmente na casa do Pedro. Sara faz uma pergunta para Jesus. E o interessante é que é uma pergunta que nós faríamos. Ela fala assim: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Bem nós, né? Não consigo desculpar os que me ofendem. Alguma coisa a ver? Não, né? Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Isso é a Sara falando com Jesus, né? A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. E aí cada um vai fazendo um comentário, né, em cima dessa questão que ela colocou, que é uma questão de muitos de nós, né? Porque se eu ouvir sobre perdão, é até bonito, né? Falar de perdão, de compreensão, dedicação ao próximo, colocar o próximo na frente sempre, bacana, né? Pois é, o problema é fazer isso, que é exatamente o questionamento que ela fez. Então ela fez esse questionamento, o capítulo chama Explicações do Mestre. Então o mestre vai explicar. Aí, o que eu achei interessante é que ele fala assim: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? Aí ela fala assim: é a criação de cabras. Redarguiu a interpelada curiosa. Isso não é o caso de nenhum de nós. Ninguém aqui cria cabra, né? Pois é, mas todos nós temos em casa algum serviço fundamental. Todos nós temos em casa um relacionamento com alguém, com as pessoas com quem estamos vivendo. E a pergunta dela tem a ver com esse relacionamento com as pessoas. Ele chamou a atenção disso, porque certamente ele sabia do que eles faziam em casa e queria dar um exemplo. Aí ele fala assim: como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Aí ela respondeu: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados.
Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Entenderam a comparação? Um ambiente sujo, um vasilhame sujo, que é colocado um leite limpo, vai bagunçar o leite, não vai azedar, certo? Um coração sujo. Todo lá que eu vou, eles passam. Eles estão me perseguindo. Um coração sujo, onde coloca coisas limpas, o que vai acontecer? Se ele estiver sujo ainda? Vai azedar tudo, não vai? Ah, mas então o que fazer? Gente, todas as vezes que nós adotamos uma possibilidade de transformação, de melhora, é como se nós retornássemos naquele momento à nossa fase de pureza, de simplicidade. Então, neste momento, o ensinamento vai penetrar e vai fazer algum efeito. Então, não precisa ser perfeito para assimilar o Evangelho. Precisa estar com boas intenções, com bons sentimentos, melhores possíveis, para que, neste momento de colocar o ensinamento do Evangelho, o nosso vaso esteja limpo na parte onde vai ser colocado o Evangelho. E aí ele vai crescer, ele vai desenvolver e não vai azedar, e vai fazer a grande transformação. O contrário, não. O que é o contrário? A gente de cara já nega tudo. Ah, não, eu sou muito imperfeito. Ah, eu não consigo perdoar. Eu não consigo gostar das pessoas que já me fizeram algum mal. Não é assim que a gente fala? A gente tem eu não consigo isso, eu não posso fazer aquilo, eu sou muito imperfeito para fazer determinada coisa. O que acontece? Nós vamos cortando qualquer possibilidade, ou seja, nós vamos alimentando a sujeira que está no vasilhame, no vaso, no coração. Mantém lá, está mantido. Por quê? O pessoal da Igreja Messiânica, eles falam de decreto. E é interessante esse negócio de decreto, porque a gente decreta como vai ser. Como que eu decreto? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo colocar as pessoas em primeiro lugar. Ou pelo menos em igualdade de condições. Eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu sou imperfeito. Entenderam? Qual que é o decreto? Totalmente desagradável, totalmente negativo. Qual que é a proposta? Jesus não pede pureza imediata para ninguém, não. Ele pede esforço, trabalho, aprendizado, possibilidade concreta e séria de mudança. Acreditar que é possível e que nós vamos fazer. E não é esse negócio de vou tentar fazer, não. Isso é outra coisa que a gente engana direitinho, né? Não, eu vou tentar. Vai nada. Vai tentar nada. Né, Júlio? Já te falei isso, falei? Pois é. Não é que eu tentar, eu vou fazer. Vou fazer tudo? Não. Eu vou fazer um pouquinho. Mas eu vou tentar, como é que fica? Ah, eu estou tentando. Ou seja, não está fazendo nada. Está só tentando. É uma resposta que a gente dá para os outros, para enganar os outros, e ela é excelente para enganar a gente mesmo. Certo? Então, eu vou fazer. Ou então eu não vou fazer, eu não quero fazer. Então, assumiu. Certo? Mas na questão do Evangelho, nós precisamos fazer.
Certo? Ele fala aqui mais uma coisa, ele fala assim, é por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. Porque não decide, não define. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Porque a gente está alimentando ele lá, mantém ele lá, então vai misturar tudo, vai azedar. Do serviço renovador da alma, restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. E aí que eu achei importante voltar aqui, porque isso aqui tem a sequência. O próximo assunto é a sequência. Ele fala assim, o mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Fechou? Aparentemente, né? Mas olha que interessante a lição seguinte, a lição da semente. Fala assim, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Ficou todo mundo perplexo com a ideia anterior. Por quê? Ele mexeu nas feridas de cada um. O Evangelho mexe nas nossas feridas. Não é para fazer sangrar mais, não. É para a gente descobrir que elas existem e começar a buscar as mudanças. A cura para essas feridas. E a cura começa pelos pensamentos positivos. Pelas possibilidades de fazer. Eu posso fazer isso, eu posso mudar isso. Eu vou mudar. Parece pretensioso, né? Mas não, isso é humano. Precisa ser humano isso. Não precisa sair falando para os outros, que aí fica pretensioso. Mas quando eu falo comigo mesmo, eu vou fazer, sabendo que eu não tenho que fazer tudo de uma vez, aí eu começo. O que eu vou fazer hoje para provar para mim mesmo que é possível fazer, que eu posso mudar? Aí eu começo por fazer alguma coisa concreta, de fato, que vai fazer mudança. Quantos cigarros por dia? 20? 30? 40? 10? Hoje eu vou fumar só 9. Começou a mudança. Amanhã, 8. Depois da manhã, 7. A mudança está sendo feita. O esforço está sendo feito. Um espaço bom está sendo aberto para entrar o conhecimento do Evangelho, que vai ampliando na medida que esse espaço vai aumentando. Ah, mas para que mais serve isso? Para todos os nossos defeitos e vícios. Porque todos eles ocupam espaço. Qual que é a perplexidade aqui? É descobrir que muitos de nós temos muito de tudo isso, percebemos em determinados momentos que temos, ficamos perplexos, mas às vezes não fazemos nada para mudar. Aí que Jesus continua então com a lição da semente. Aí ele vai falar, diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade,
É muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Jesus falando. É difícil? É. Mas eu posso dizer que é difícil para fazer empecilho disso? Não. Porque quando eu falo que é difícil, eu estou dizendo que não vou fazer também. Legal. Quando está gravando, então, que a gente grava, eu estou gravando hoje, não? A hora que eu chego em casa, eu vou ouvir, eu quase caio da cadeira. A hora que passa esse barulho. Não é só aqui não, para todo lado tem. Né? Então, aí você fala assim, é difícil conviver com isso? Nada. Ele vai passar, vai para lá ou para cá. Aí, passou, acabou, né? Mas é difícil na hora, né? Não dá nem para ouvir direito. Mas a gente deixa passar, tudo bem. Em verdade, é muito difícil vencer os afetivos cuidados da vida humana. Gente, não é para ser fácil. E o próprio Jesus reconhece que é difícil. E é difícil mesmo, não tem problema nenhum reconhecer que é, não. O que não pode reconhecer é que é impossível. Certo? Difícil é diferente de impossível. Quando é difícil, a gente transforma em possível. Porque todas as dificuldades podem ser vencidas. Todas as impossibilidades não podem ser vencidas. O que é impossível, você não tem argumento para vencer. O que é possível, ainda que difícil, não, é difícil, mas é possível, eu consigo. Eu vou fazer. Não é melhor assim? Estamos virando o ano. Reflexões de final de ano, de dezembro. Quais são as reflexões? Quais são os meus propósitos para o próximo ano? Preciso fazer uma listinha do que não foi legal esse ano? Preciso fazer uma listinha dessas reviradas que Jesus fez na minha vida nesse final de mês aqui, com esse estudo aqui do livro Jesus no Lar? Preciso rever. Estou descobrindo uma série de coisas, né? Então, qual pode ser que deve ser o meu propósito para o ano que vem? Essas coisas que eu descobri, eu vou tentar melhorar. Pegou bem eu tentar melhorar? Não, né? Ou pegou? Tudo bem? Não. Fica esquisito, não fica? Eu vou melhorar. É mais positivo, né? Eu vou melhorar. A partir de hoje, não vamos esperar o ano que vem, não, né? Que pode ser tarde. A partir de hoje, eu vou melhorar. Aí tá. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça, o sofrimento. E Jesus continuando no exemplo dele. Ele fala da dificuldade e vai falar por que da dificuldade. Porque para onde voltamos os nossos olhos, encontramos guerra, incompreensão, injustiça, sofrimento. Verdade? Verdade. No mundo tem tudo isso. No mundo externo tem tudo isso. No nosso mundo interno tem tudo isso. E nós vemos isso com muito maior clareza quando tem em nós, principalmente. A gente pode ver lá fora quando não tem em nós. Mas só vê com incômodo e com muito mais intensidade quando tem em nós. Certo? Então, por isso, é importante que Jesus venha para dentro do nosso lar, da nossa casa física e mental, para que na presença dele, isso deixe de ser incômodo para nós. Então, no templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo.
como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Eu vou ler tudo, depois volto para a gente comentar. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. É aí que começa a dar a lição da semente, fazer as comparações. Então, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, que é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire, em grande parte, o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, Pedro, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Pedro podia ir dormir sem essa, né? Mas será para quem que ele falou isso, né? Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Ninguém aqui conhece certamente, então não tem problema para nós, né? Nós não conhecemos. Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo.
Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Certo? Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Essa parte da lição acabou. Bom, tudo bem? Tranquilo? Tá? Eu não estou, não. Não fiquei tranquilo com isso, não. Pois é. No tempo do lar, ou no tempo que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Ricos e pobres, materialmente, podem caracterizar essa diferença aqui. Há ricos simples e humildes, e há pobres orgulhosos, invejosos, vaidosos. Então a questão não é exatamente a posição social, é a posição mental, é a posição espiritual de cada um. Esse é que tem que ser avaliado. É isso que nós temos que analisar. Independente de ser rico ou pobre, materialmente falando, nós precisamos ver a nossa riqueza interior. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele estava falando de pobreza espiritual. O pastorino até que coloca isso bem, né? Que ele fala que o Mateus e o Lucas colocaram isso um pouquinho diferente. Porque o Lucas, ele era meio revoltado com Deus, né? Porque no início da vida dele, Deus tirou as pessoas que ele mais amava. E ele resolveu fazer uma disputa com Deus, para ver quem vencia. Então ele foi estudar assim desesperadamente, estudou medicina, se tornou médico e foi tentar vencer Deus para impedir que ele matasse as pessoas que ele amava. E ele não conseguiu fazer isso. Mas ele conseguiu ser um excelente cristão, mesmo sem ser cristão de fato, e conseguiu fazer coisas que com certeza Deus aplaudia, mesmo ele xingando a Deus. Tem um momento do livro lá, o Mestre de Homens e de Almas, tem um momento lá que ele abraça o leproso e xinga Deus, reage, esbraveja com Deus o tempo todo, né? Quando ele solta o leproso, ele está limpo, está curado. E tem uma série de situações assim, que ele era bom, ele tinha uma intenção boa, só que ele agia de uma forma um pouquinho enganosa em relação ao que os religiosos colocam na verdade. Né? Porque essa questão assim, do medo de Deus é uma questão dos religiosos, das religiões. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter medo das nossas atitudes erradas, incoerentes e inconsequentes. Hein? Exatamente.
né? Então, o medo de Deus é totalmente fora da questão, né? É medo de errar, medo de fazer coisa errada, aí sim. Então, o que ele fala? O orgulho e a vaidade estão para todo lado, certo? A conquista nas bem-aventuranças, quer dizer, bem-aventurado o pobre de espírito. Então, o pobre de espírito será bem-aventurado, porque quando ele reconhecer isso, ele vai iniciar a sua proposta de enriquecimento de espírito. Ele não vai precisar recusar a pobreza ou a riqueza material, mas ele vai precisar enriquecer espiritualmente. Certo? Então, quando ele enriquece espiritualmente, ele se torna bem-aventurado. Antes disso, não. É preciso o reconhecimento, né? A consciência. A tradução dos Testemunhos de Jeová fala assim: bem-aventurados cônscios, ou melhor, felizes os cônscios, os conscientes das suas necessidades espirituais. Eu acho essa tradução muito boa, porque fica bem mais claro, né? Felizes os cônscios das suas necessidades espirituais. O que vai falar para frente aqui sobre aqueles que ainda não entenderam e não aproveitam o conhecimento que têm? Então, nós somos portadores de muito conhecimento, de muita riqueza de conhecimento e de recursos para fazer as coisas boas e conquistar a virtude espiritual. Mas ainda não estamos conscientes dessa realidade. Aí não fazemos. Certo? É nisso aí, a questão da pergunta do Pedro, né? Está bem relacionada com isso. Sim? E medo de não ter Deus, né? Sim. Mas aí medo nós teríamos, nem pouco, nem teríamos, né? Caso não existisse Deus, a causa primária das coisas, né? Então fica difícil em Deus. Eu posso não querer Deus. Sim. É verdade que eu tenho e ele vai ter respeito. Mas sem Deus não. Então, quer dizer, o medo de não ter Deus, vamos dizer assim, seria o que o André quer dizer, é que o medo de não ter Deus, ele é mais coerente do que o medo de Deus. Por quê? Se você não tem Deus, você vai chegar nisso que você falou. Você vai ficar perdido. Você não sabe em que confiar. Só para eu entender. Se eu não tenho Deus, eu vou chegar nesse conceito dos espíritos e as coisas. Resposta 1 dos espíritos. Se você não tem Deus, ou seja, não acredita em Deus, você não vai acreditar naquela resposta. Você não vai entender aquela resposta. Por exemplo, entendeu? Você não vai assimilar a existência de Deus. Não existe para você. Entendeu? Na questão número 4, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. Certo? Mas ainda assim, eles respondem que é só olhar à sua volta, né? Ele até usa uma expressão um pouco científica e lógica, né? No axioma utilizado pelas vossas ciências. O axioma é uma verdade incontestável, certo? Então, não há efeito sem causa. É a lei do Newton, né? Não há efeito sem causa, tá? Quer dizer, aí você vai ter que pensar em tudo isso. Quem não quer admitir a existência de Deus, não quer pensar sobre isso. Então, isso aí não vai adiantar.
Aí, mas ele fala, observai tudo à sua volta. O que não for obra do homem, de quem será? Mas para chegar nisso, nós vamos ter que pensar. Tá? O pensamento vai nos levar a algumas conclusões. O raciocínio vai nos levar a alguma conclusão lógica que vai nos ajudar no nosso entendimento, se quisermos entender. Se não, nós vamos ter um monte de conhecimento, um monte de teoria, uma série de filosofias e de propostas científicas até, mas não vamos nem considerar a possibilidade da existência de Deus ou desse ser superior. Entendeu? Então é bem dentro daquilo que o Pedro perguntou. Você tem muito conhecimento, mas você não vai utilizar esse conhecimento porque ele precisa ser transformado em um nível de consciência que aí é íntimo e que vai te fazer buscar esses propósitos bem acima do mundo material. Certo? Você quer falar, Walter? No Evangelho o livro dos Espíritos fala que é Deus, né? Isso, Deus e Espíritos. Os atributos de Deus. Sim. E a gente fala assim, se você quiser a prova de Deus, você falou aí, basta olhar ao redor. Isso. Né? Ver a natureza, ver a noite, ver os planetas, ver o Sol girando, né, no seu período certinho, os 24 horas do dia, né? Sim. O universo equilibrado, a lua equilibrada, o sistema solar equilibrado. Isso aí, a pessoa pode chegar e falar assim, isso é obra do acaso, é obra da natureza. É a natureza. É Isso. obra da natureza, isso é obra do acaso. Aí pega e faz uma pergunta. Por acaso existe algum? Existe acaso inteligente? Não. Pega algo que não tem uma inteligência por trás ali, está tudo desorganizado. Então, Não, mas a pessoa só vai responder assim, a natureza é inteligente. um acaso sem inteligência não funciona. Então, tem uma inteligência por trás. Isso. E essa inteligência, se não é obra do homem, é obra de algo superior ao homem. O que é? Podemos chamar de Deus, né? É Deus, porque Deus também permite também que espíritos de altíssimo nível colaborem também na formação dos planetas, né? A moderação dos planetas, no nível de Jesus, por exemplo, né? Mas a natureza tem algo inteligente ali, você vê que tem uma inteligência por trás. O acaso não faz nada inteligência. Isso. Então, ó, entretanto, o reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. A lição da semente. A semente minúscula do trigo. A semente minúscula do trigo, ela vai representar esse conhecimento que nós já estamos desenvolvendo, mas que muitas pessoas ainda não. Certo? Então, a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, que é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Então, a lição da semente, o princípio aqui da lição da semente, é exatamente a comparação com a semente do trigo que é colocada no seio da terra, é colocada terra em cima dela, que é um peso muito maior, e ela se vira, vence esse peso e vai se desviando lá dentro de um tempo, e daí uns dias ela está uma plantinha que vai crescendo e crescendo, e um dia ela está produzindo. Essa semente é a comparação que ele vai fazer com o esforço que nós precisamos ter na construção do reino divino em nós.
Então, essa questão da Sara, que colocou todas as impossibilidades e as dificuldades que ele concordou, ele vai exemplificar com a semente que tudo isso começa de pequeninas coisas que vão crescendo, mas que precisam ter continuidade. Precisam perseverar. E isso é uma outra dificuldade que nós temos, a maioria de nós pelo menos tem, e às vezes por pequenas outras coisinhas que surgem, quando a gente começa a fazer a transformação, a gente desiste. A semente não. Por isso, a semente é o grande exemplo, né? E o Pastorino fala que, na explicação da parábola do semeador, ele fala assim, é dada por Jesus, a explicação da parábola do semeador é dada por Jesus numa interpretação alegórica e metafórica, dizendo que a semente é a palavra de Deus e apresentando as 4 situações que são colocadas na parábola. Então, o que é essa semente? É o ensinamento divino. É o ensinamento cristão que Jesus trouxe para nós e que chega muito pequenininho no meio das grandes situações que nós desenvolvemos ao longo de séculos, milênios. E que agora chega essa centelhinha aqui, né? Essa sementinha que precisa começar a desenvolver. Por isso a dificuldade que nós temos. Porque vai começar de um comecinho, mas é preciso começar. E ele fala, ela atravessa o chão e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então, esse deveria ser o sentimento cristão. Um sentimento comparado à sementinha, que é pequenininho ainda em nós, e por isso a dificuldade dele para vencer as diversas barreiras. Às vezes ele fala de multidão. Então, há uma multidão. A mulher que precisava se curar da hemorragia, que já tinha procurado todos os recursos comuns e não tinha encontrado nenhum. A sementinha que surgiu nela, de que Jesus poderia resolver, fez com que ela perseverasse para ir até ele. E, no final, ele fala que ela teve que enfrentar a multidão. O que é a multidão? A multidão representa a quantidade de obstáculos que existem em torno de nós para impedir que nós cheguemos ao objetivo. Chegamos próximo de Jesus para tocar nas vestes dele, mas ela venceu. Então, os cristãos precisamos vencer isso, certo? Quando vencemos uma primeira parte, como a semente, ela vai ampliar, vai desenvolver, vai crescer, vai produzir e vai multiplicar. Certo? Mas, antes disso, precisa vencer os obstáculos. Assim somos nós. Nós precisamos vencer os obstáculos. Quais obstáculos nós temos mesmo? Quais são os nossos obstáculos? O que eu tenho que me impede? Quais são as desculpas mais comuns que eu uso para não ir nas reuniões, por exemplo? Para não participar dos estudos? Para não ler? Para não pegar um livro e ler um trechinho? Né? Quer dizer, e para finalizar com a prática, quais são as dificuldades? Quais são as desculpas? Nem são dificuldades às vezes, são desculpas que nós arranjamos. Nós somos especialistas em arrumar desculpa para não fazer aquilo que nós achamos que ainda não está na hora de fazer, ou que não queremos fazer mesmo. Certo?
Então, fique especializado nisso e aí usa isso depois até em relação ao Evangelho. Aí você vai, inicia um processo, você sente uma dor. A dor que a gente sente é a dor da semente que é colocada no seio da terra. Certo? Ela vence. A gente busca o recurso até parar de doer. Parou de doer, a gente volta às desculpas. Certo? Ah, mas ninguém aqui faz isso, eu sei. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Está claríssimo isso, não está? É a resposta que Jesus está dando, fazendo a comparação, aproveitando a semente. Agora é para nós. Aliás, em alguma dessas mensagens aqui, eu não leio mais qual, não, está dizendo que a casa de Simão, onde Jesus reunia com os discípulos, ela estendeu hoje para toda a humanidade. A casa de Simão são as nossas casas, físicas e mentais. Ela foi estendida. Então o ensinamento é para todos nós. Este momento que nós estamos vivendo é o mesmo momento que eles viveram lá naquela época. O que eles tinham em termos de recursos, tinham também em termos de dificuldades, é o mesmo que nós temos hoje. Então, o chamamento daquela época serve para hoje. Certo? Sim, André? Você falou aí, mas agora porque é uma forma de se entender isso, né? Porque isso, essa reunião que Jesus fazia, hoje ela se estende a todos os lados da nossa comunidade. Isso. E a grande dica foi tudo isso, né? Que realmente se vestir com o ensinamento, mas o culto do Evangelho do Lar permite exatamente essa entrada de Jesus para se reunir Isso. conosco, nós ali do lado, recebemos a instrução, a dizer o estudo que fazemos, e a partir daí, junto dessa força que Jesus traz para nós, esse ato praticado. Isso. Não permitir que os obstáculos fiquem mais fortes e fazer um mínimo. É o que eu falo. Desde então, haja sol ou chuva. Eu às vezes estava brincando assim, se a gente anda debaixo do sol, por que não pode andar debaixo da chuva? Por que sol não impede a gente sair de casa e chuva impede? Tem água que é o sol também, principalmente esses dias, né? Então, faça sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. É no próprio crescimento, não é do outro, não. É o nosso crescimento que tem em jogo. É o nosso crescimento espiritual. Gente, você sabe o que está acontecendo? Eu já falei, vou repetir e insistir nisso. O ano que vem também, eu vou insistir nisso. Os espíritos estão desencarnando com conhecimento espírita, se dizendo espírita, e estão voltando para as reuniões mediúnicas, reclamando que estão no umbral. Sabia? E não tem sido um só, não. Está aumentando. Espíritos. Vamos falar de espírito. Tem o conhecimento. A gente tem medo do umbral aqui encarnado, né? Eu não entendo porquê, não, mas tem. Mas aí, morre com medo do umbral, com o conhecimento espírita, e vai para o umbral. Por quê? Não fez o que aprendeu. Aí vai para o umbral. Manteve os defeitos todos anteriores. Manteve uma sintonia inferior que vai levá-los para um grupo no umbral que está na mesma faixa, na mesma sintonia. Isso. Aí chega lá com essa. Então, tem dado esse conceito também. Chegou no umbral, mesmo com conhecimento espírita, pense assim, eu não estou aqui por acaso.
Já que eu tenho conhecimento espírita e vim para cá ter alguma razão. E pode ser, inclusive, ensinar aqui o que eu não ensinei lá. Explicar para alguém aqui coisas que eu deveria ter explicado lá, principalmente para mim mesmo. Porque, gente, a grande oportunidade que a gente fala que vai fazer caridade é de fazer por nós mesmos. Quando vocês estão aqui me ouvindo agora, eu poderia perguntar assim, vocês acham que está fazendo alguma caridade para vocês? Vocês podiam falar, não, tá, né, tá explicando, tá explicando as coisas aí. Não está errado, mas tudo bem, está explicando, né? Mas não. Essa caridade, se é para mim. Eu é que vou me beneficiar disso no plano espiritual. Principalmente se cada oportunidade, se cada ouvido oferecido a mim para falar, me fortaleceu o conhecimento e eu consegui colocar esse conhecimento em prática. Então isso significa que eu tenho que agradecer a vocês por me emprestarem os seus ouvidos. Porque é o momento que eu falo tão alto para que vocês ouçam, que eu tenho que ouvir com muito mais intensidade. E ouvindo com mais intensidade, mais repetidamente, eu vou acabar um dia entendendo que eu preciso fazer isso. Entendeu? Mas e se não fizer? Vou lá para o umbral. Mas eu já estou sabendo. Se eu for para lá, vou tranquilamente, numa boa. Eu vou chegar lá e falar, gente, vem cá. Tem umas coisas que eu era para ter falado e feito, e eu acho que eu nem falei e nem fiz. Ou talvez só falei sem fazer. Então vem cá, deixa eu explicar para vocês aqui umas coisas. Porque é muito provável que eu vou encontrar uma multidão de pessoas que não têm o conhecimento que eu tenho. Mas que não foi vantagem nenhuma, que eu estou lá na mesma situação. Aí o que eu vou fazer? Então agora é a hora de fazer essa caridade, bendita caridade para mim, através de vocês. Me emprestem os seus ouvidos. Vocês estão aqui, já desencarnaram, o corpo de vocês já ficou lá na Terra, todo mundo aqui já morreu, né? Para falar num português claro, só que vocês são espíritos, eu também sou. Somos espíritos. Estamos nesse lugar aqui de passagem. Essas dores aqui são a consequência das dores que nós não resolvemos lá. Então vamos resolver isso. Vamos aproveitar isso. Vamos parar de reclamar? Vamos parar de reclamar com Deus que aqui está muito ruim, que está sujo, que tem gente mal cheirosa, que tem gente deselegante, que tem gente com aspecto de louco, que tem gente gritando, xingando, esbravejando e chorando. Vamos parar de reclamar e vamos ajudar esses que estão precisando de ajuda mais que nós? Pronto. Vamos fazer isso? Vamos. Quantos dias? Não sei. Mas vai chegar um tempo que isso vai passar. É melhor assim ou é melhor ficar reclamando? Vocês dão um jeito de me levar numa reunião lá no cantinho que eu preciso ir lá reclamar de Deus o que Ele fez comigo. Porque eu sabia tudo isso e estou aqui no umbral nessa dificuldade toda. Entendeu? Então, o conceito está aqui, ó. Haja sol ou chuva, dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre à semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Está claro isso aqui?
Somos aprendizes? Somos. Estamos sentindo a felicidade deste momento de aprendizado? Sim. Como a semente que foi colocada lá para produzir. Mas tem dificuldade, não tem? A raiz, ela vai representar as nossas prisões às dificuldades e inibições que a terra propõe. Mas não vamos ficar presos com a raiz, não. Nós vamos deixar ela lá fixa, sugando o alimento. E vamos crescer. Certo? Ao crescer, nós vamos crescer conscientes aqui. Que a maldade e a suspeita nos rondam os passos. Isso é fato. Mas não é impossível. Vamos saber que a dor é ameaça constante. É fato também. Alguém aí pode dizer que não vai sentir dor? Ninguém pode afirmar isso. Alguma dor aqui na Terra, todos nós ainda vamos sentir. Certo? Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Então, gente, aqui conclui que aconteça o que acontecer, nós vamos crescer. Nós vamos desenvolver, porque estamos com o firme propósito de levar em frente esse ensinamento que Jesus deixou. Esse é o ponto. Aí vamos lá para a pergunta do Pedro, lá, né? Senão venceu o tempo. Porque fala aqui que ele silenciou por momentos e concluiu. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, olha só isso. Ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infaticável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Lembra daquele Jerônimo, o gigante deitado? Lembra dele? O Jerônimo, ele era todo paralítico, todo aleijado, certo? Era o gigante deitado. Mas ele era movimentado para os lugares que ele ia, que o levavam, e ele dava as lições dele. Certo? Vencia todos os obstáculos. Ah, mas ele, né? Ah, o Chico Xavier? Ah, não, mas o Chico o quê? Ele teve todos os obstáculos centuplicados em relação ao que muitos de nós temos. E ele venceu. Ah, mas o Chico foi privilegiado? Nasceu. Família grande. Aos 4 anos perde a mãe. O pai não tinha como sustentar todos e educar todos, distribui. Ele é entregue para uma madrinha daquelas mais simpáticas, que tinha um filho que era também uma beleza de pessoa, né? Aí essa madrinha, quando ele falava que conversava com a mãe dele, por exemplo, ou que via os espíritos, ela fincava garfo na barriga dele, para ele não fazer mais tortura, né? Um dia o menino aparece com uma ferida na perna, o outro menino. Aí falaram que tinha que arranjar alguém para lamber a ferida, para sarar. Aí ela perguntou, né? O Chico serve? Serve. Aí o Chico teve que lamber a ferida do menino até sarar, sarou. E ele perguntou à mãe dele, que era muito boazinha também, a mãe dele, né? Dona Maria João de Deus, né? Ele pergunta para ela, você tinha que fazer aquilo? Ele falou, tem, você tem que obedecer, você tem que ser obediente. Né? E ele fez. Aí o padre foi consultado sobre aquelas visões dele, aí o padre receita
acompanharam a procissão com uma pedra na cabeça, que era uma penitência para acabar com essas coisas. Quer mais? Ainda era criança, certo? Teve privilégio, mas venceu tudo. Teve obstáculos a vida inteira. No final, ele chega agradecendo a Deus por todos os presentes que Deus deu a ele. Infarto, problema na barriga por causa das fincadas de garfo, problema na cabeça, que teve que usar peruca porque adoeceu por causa da pedra que ele carregou e não foi uma vez só, né? Então ele teve infarto. Ele teve quase todas as doenças que todo mundo tem. Hein? Problema da visão, perdeu uma totalmente, a outra quase, né? Trabalhava com o olho sangrando. O dia que estava ele, o Bezerra de Menezes, espírito, e o Loreto Flores, também espírito, o Bezerra terminou a parte dele e saiu. O Chico não tinha coragem de pedir para o Bezerra, se sentia constrangido. Olha só. Aí fala com o Loreto, que era mais próximo, certamente, fala: Loreto, também espírito, quando você voltar, pede ao Dr. Bezerra para dar uma olhada no meu olho, porque hoje está sangrando, está doendo. O Bezerra volta. Chico, por que você não me falou antes? Aí ele diz que ele se sentia um animal diante deles. Aí o Bezerra fala: Chico, se você é um animal, e nós, o que nós somos? O Senhor é o veterinário de Deus. E isso foi tão comovente até, que o Bezerra riu. E ele comentou depois que pela primeira vez ele viu o Dr. Bezerra rindo. Esse rindo, vocês imaginam aquele riso de santo, né? De espírito superior, como é que é, né? Mais ou menos assim, né? Eu imaginei assim. Você já viu santo rindo? Ninguém nunca viu santo rindo, já? Conhece algum retrato de santo rindo? Alguma imagem? Pode procurar aí agora. Vai naquele quadro da Santa Ceia ali embaixo, lá tem uns 15 lá, né? Não tem nenhum rindo. Retrato de Jesus, tudo. Naquela carta do Públio Lentulus sobre Jesus, ele fala que jamais alguém ouviu rindo, mas algumas vezes chorando. Não ri. O Espírito superior não ri, porque eles têm pena das nossas misérias aqui. Respeito. Certo? Bom, mas aí vem o Pedro, né? E vai conversar. Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Essa pergunta é muito séria, porque ela se refere a tudo que nós já sabemos que precisamos mudar e não mudamos. É uma reflexão muito profunda essa pergunta do Pedro aqui, ela vai muito fundo. Porque isso é uma realidade da grandíssima maioria de nós, que já sabe o que fazer e não faz. Já sabe como fazer e não faz. Então ele fala que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam. Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Simpática a resposta, né? Deu até vontade de ser essa semente que nós já somos, né? Mas dá até vontade de ficar nela, né? Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Mas
Voltemos aqui, ó. Aguaceiros e furacões passarão por elas. Elas, essas pessoas, nós, eu, aguaceiros e furacões, dores, dificuldades, sofrimentos, passarão por essas pessoas que sabem o que fazer, precisam fazer e não fazem. Quando fala de caridade, a gente pode entender claramente que estão falando de devolução, de conserto daquilo que nós atrapalhamos. Essa proposta de dar nome a isso de caridade é uma forma caridosa para nos incentivar a fazer o que nós temos que fazer para consertar as nossas próprias dificuldades. Porque a caridade imposta dessa forma, que fica como uma obrigação, é algo que precisa ser feito, porque já foi desfeito por nós. Lá na mensagem lá de Jesus, ou melhor, do anjo, quando encontra os pastores, ele fala que nasceu para vós o Salvador. E é quando vem lá os mensageiros da milícia celestial, né? E cantam glória a Deus nas alturas. Mas vejam bem, nasceu para nós o Salvador. Quem precisa de Salvador? Quem fez errado? Quem se perdeu? Porque quem seguiu a lei não precisa de Salvador, não. Está dentro da lei. Não precisa de nada. É só continuar seguindo. Quem precisa? Quem errou? Quem desviou? Quem se perdeu? Precisa de Salvador quem está perdido. Quem está desencontrado. Quem está distante do caminho. Aí ele vem com o título, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para ir ao Pai, é preciso voltar ao caminho. Como voltar ao caminho? Praticando o bem em conserto do mal que fez antes. Certo? Porque dentro do caminho correto, da lei, nós vamos nos ajudar mutuamente e naturalmente. Porque quem está seguindo o caminho depois de um determinado ponto, não tem egoísmo. Não vai pensar só nele primeiro, vai pensar nele e nos outros. Vai continuar crescendo, caminhando e todo mundo se ajudando. Quem está fora é que precisa de Jesus para salvar. Mas aí acha que ele veio para salvar, né? Para resolver tudo. Não. Ele veio para ensinar para nós que nós temos que nos salvar e o caminho é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Certo? Finalmente aqui, ele fala, nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Podemos fazer a prece? Então, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Jesus abençoou a nossa pequena assembleia familiar e partiu lá fisicamente. Aqui ele não parte, ele não vai embora, ele permanece conosco. Mas é preciso que nós o mantenhamos, que nós
construamos a sintonia para mantê-lo junto de nós. Então, vamos agradecer, né? Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade, pelo momento, pelo dia, pela noite, pelo ano que termina, por todas as atividades que foram desenvolvidas neste nosso cantinho e pelas oportunidades que todos tivemos de praticar essa caridade, conserto de nossas próprias faltas. Que possamos, Senhor, desenvolver uma consciência dessa nossa realidade e nos mantermos mais firmes no trabalho do bem. Que possamos levá-lo para os nossos lares, para os nossos familiares, para as nossas vidas, para as nossas disputas e acabar com elas, com as disputas, com as divergências, com os conflitos, com tudo aquilo que estamos mantendo ao longo de muito tempo como divisões que fazem com que nós, seres humanos, seus irmãos, filhos de Deus, ainda nos mantenhamos afastados daqueles outros nossos irmãos, também seus irmãos, também filhos de Deus, mas que pensam um pouquinho diferente de nós, que agem um pouquinho, às vezes, contrário à maneira que nós agimos. Aqueles nossos irmãos que, às vezes, nos contrariam porque não fazem o que fazemos e como fazemos. Pedimos, Jesus, que nos ensine a compreendê-los, compreendendo a nós mesmos, a perdoá-los, perdoando a nós mesmos, a ajudá-los, ajudando a nós mesmos. E que assim, Senhor, enquanto permanecemos neste cantinho que é seu e de todos nós, possamos continuar buscando o conhecimento, mas que esse conhecimento não fique paralisado em nós e possamos levá-lo para todos os lugares por onde passarmos, em forma de prática, de comportamento e de transformação. Que a tua paz, a paz que reina neste momento, possa ser estendida para todo mundo, para todas as pessoas, para todos aqueles com quem convivemos, com quem amamos ou a quem detestamos ainda, que possamos mudar esses comportamentos. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja.